Boa tarde, Elias, tudo bem? Elias, eu vou te dar uma notícia boa aí. Oliver Stone é um dos maiores cineastas do mundo. E, por surpresa minha, um amigo meu, mora lá na França, me comunicou isso. Estava lá em Cannes e assistiu, né, sobre a estreia do documentário de um filme de um brasileiro pobre, né, que saiu de Pernambuco para São Paulo, abandonado pelo pai e a mãe com 8 filhos, né, os trouxe para São Paulo. Oliver Stone acabou de fazer a estreia de um documentário sobre Luiz Inácio Lula da Silva. A mídia aqui tá calada. A mídia nazi-fascista, que ficava 24 horas botando aquele cano com aquele dinheiro todo saindo, né? Dizendo que Lula é ladrão, Lula é ladrão. E o ladrão quem era? Era o outro lá, cheio da grana. O Gedel, a grana do Temer, do Jucá, do Aécio, né? A irmã e o primo do Aécio foram presos. E o Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, salve Oliver Stone, que reconheceu a capacidade que eu não reconhecia antigamente. Hoje eu passei a reconhecer porque eu não posso ir contra a história, contra fatos reais, verdadeiros, não há argumento, a não ser os terraplanistas. Terraplanista é uma patologia da mente incurável, irreversível. Assim foi com Adolf Hitler, com Nero, com Átila. Não tem cura. Não tem que se discutir mais. Que é isso? Você vê, no governo passado a gasolina estava quase a R$ 10. Hoje a gasolina é R$ 5. O álcool é 3,60. E o cara continua um merda. Salve o energúmero! Porra, aí não dá para discutir. Agora, é preciso um cara lá de fora, né? Um gênio, eu considero Oliver Stone um gênio, tá entendendo? Fazer um documentário sobre ele, Elias. Documentário positivo, não que o documentário dos terraplanistas que ficam 24 horas marretando o cara, marretando. Não é verdade? Um cara que foi banido do exército, um cara que não podia colocar os filhos no colégio militar, nem podia, né, entrar nos quartéis do exército, tá entendendo? Só que depois, 30 anos depois, foi mudando, né? Foi mudando. Os generais, os oficiais, os coronéis daquela época foram substituídos por outros. E aí o cara passou a penetrar nos saudosistas da ditadura, né? Um cara que faz apologia à tortura, o cara que elogia um dos maiores torturadores de 64, Carlos Alberto Vinante Usta, tem apoio. Agora, extraplanista, não adianta ser terraplanista, não adianta você discutir com eles, Elias. O que interessa são os fatos. Tá lá, ó. A mídia tá caladinha, não fala nada sobre o filme de. Olha aqui, Oliver Stone, os jornais da Europa estão, porra, bombando. Os caras estavam lá, cantaram até o hino dele, olê, olê, olá, Lula, Lula. E aqui no Brasil ninguém sabe de porra nenhuma. Eu fiquei sabendo com um amigo meu. Tá entendendo? Porra, rapaz, esse cara é foda. Realmente, o cara 5 vezes derrotou o nazifascismo, né? A extrema-direita
Apesar de tudo. E olha que o cara tem voto, hein? O cara conseguiu, como tem maluco aqui nesse país, cara. É foda. Tá entendendo? Mas, o que a gente vai fazer, né? Então é isso que eu tenho para dizer para você, Elias. O cara estava lá em Cannes apresentando o documentário do Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu? E em breve estará aí no Netflix, no YouTube. Então, quantos fatos verdadeiros não adianta, pô. Não adianta. Você pode falar o que quiser do cara, que a maçã tá cara, que o tomate tá caro. Tá na terra dele, no bairro dele, porque no meu bairro não tá. Aí da onde eu comprei um ancho, não é? Um ancho. Oh, uma delícia, eu faço ele, dá um temperinho, faço ele na manteiga. Porra, R$ 26, tá entendendo? Antes não dava para comprar, era 70, R$ 80, era isso. Mas ele não sabe nem o que é ancho. Não é verdade? Mas então é isso, Elias. E olha, não se pressione que daqui a um ano e meio, 2 anos, vão dizer que o Lula enriqueceu lá no Rio Grande do Sul, hein, que roubou pra cacete, é isso que eles vão falar. Tá entendendo? Mas eles têm uma bronca do Geisel, do cacete, porque o Geisel, ele, em vez de botar esse Roberto Campos, que é o avô desse Roberto Campos Neto, como ministro, né, do Planejamento, ele botou o Mário Henrique Simons. Aí o Brasil foi lá para. Porra, o Brasil desenvolveu, né? Foi mesmo, foi. Porque o cara ajudou os pobres, acabou com mais de 50% da fome no Brasil naquela época, que estava foda. O governo Médici, o Médici até declarou: ó, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Mas com gás ou não. Com gás ou melhorou. O gás era um socialista, né? Isso não, ninguém tem dúvida disso. E o Brasil subiu, ele entregou novamente. Esses caras queriam que continuasse a ditadura. Tá entendendo? Agora você vê, Elias, você tem todas as provas contra o cara, né? Só que ainda não foi feita nenhuma denúncia. E os caras riam, não tem nada, tudo que tem contra ele e até agora ele não teve uma denúncia. Uma denúncia. Claro, a denúncia demora. São tantos crimes cometidos por um energúmero. Se fosse um crime só, já tinha, são muitos crimes. Ele e o clã dele, a família, a mulher, todo mundo. O Ciro dizia, você botou todos os seus filhos no crime e todas as suas mulheres. Tá entendendo? Eu não sei se esse livro que ele fez agora, se ele colocou isso lá. Que tem, entendeu? Para o pessoal ler e ver lá, olha aí. Né? Não é verdade? Então, o que acontece? Nunca teve nenhuma prova contra o cara e o cara fala isso no filme, né? Não havia uma prova contra o cara, só porque o cara foi lá e instalou uns aparelhos domésticos no apartamento, né? A mulher comprou pela Bancoff, né, que depois faliu, e aí a OAS pegou os apartamentos. Né? Aí queria dar para ela o andar de cima. Ela não aceitou, não quis. Aí, não, mas ele foi lá ver. O cara foi lá e disse que instalou os aparelhos para ele. Então ele levou grana. Ele nem na presidência estava mais. Incrível isso. Agora o cara aí, cheio de provas contra ele, de vários crimes. O cara que é o bom. Aí eles ficam comparando o governo anterior com esse governo. Quer dizer, terraplanista não tem jeito. Tá entendendo? Mas o que eu quis dizer para você é que Geisel e Jarbas Passarinho, quando perguntaram sobre esse cara, lá nos anos 90, eles disseram assim, ó, isso aí é um lixo, é um mal militar, não tem papo sobre esse cara. Os caras têm uma bronca do Geisel, rapaz. Os bolsonaristas de hoje, tem uns deputados aí gaúchos, têm maior bronca do Geisel e do Jarbas Passarinho, porque eles falaram isso. Ainda comentou sobre a noivinha do Aristide, né? Aí que pegou mais ainda. Mas não é isso. Aquele negócio da paternidade falsa, tá aí, ó. Mas a mídia não fala, que a mídia botou
o Bolsonaro no governo. A mídia botou o Bolsonaro no governo. E depois começou a atacá-lo. Por quê? Porque não estudou o cara? Ah, não, o cara falou que, porra, se eu assumir, no dia seguinte eu fecho o Congresso, eu implanto a ditadura. Eles já sabem que aquilo era brincadeira dele. Aí depois começaram, né, a falar. Tá entendendo? Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil é porque o judiciário está envolvido em todas as corrupções do PT. E o Sérgio Moro foi o cara, junto com o Dallagnol, que desmantelou tudo isso. É aí que eles fizeram. E vamos anular a Lava Jato, porque senão quem vai para a cadeia somos nós. Eu vou falar isso pro Oliver Stone para ele fazer um documentário sobre isso. Isso dá um filme hollywoodiano. Valeu, isso eu ouvi no outro dia, o Elias. Fala lá pro Guta lá. Um abraço, tchau.